Fala galera, aqui é o Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio. Já vamos falar aqui quem é o convidado especial. Eu tenho certeza que vocês estão muito esperando, aguardando sobre esse episódio, porque era um dos assuntos mais pedidos no meu direct. Total, a galera pede mesmo. E ainda mais num ano de Olimpíadas, dá para correlacionar muita coisa aqui nesse episódio. Mas olha só, tem alguns recados aqui para passar para vocês. Aqui na descrição, e sabe, Ricardo, não é mais só no YouTube. Na descrição também do Spotify e das demais, o pessoal vai conseguir acessar. Eita, João! Agora o negócio João! ficou bom. Então, independente de onde você está assistindo, vai aqui na descrição que tem os links para formação em fisioterapia domiciliar avançada, para nossa plataforma com mais de 1.100 exercícios físicos e terapêuticos. E não sei se quando você estiver assistindo, você já não aumentou. Certeza, porque a gente vai gravar algo terça. É tipo 100 por semana, né? Então, com certeza já aumentou, mas eu tô falando da data da gravação, 1.100 exercícios físicos e terapêuticos e também os demais produtos que vão te ajudar aí a crescer dentro da fisioterapia. E num valor muito acessível, porque a gente sempre quer democratizar o conhecimento. Total. Mas, vamos lá. Passa lá na descrição. Ricardo, com quem nós estamos hoje aqui? Dr. Bruno Seco! Aê! Fisioterapeuta do São Paulo, atual coordenador ali da fisioterapia de Cotia. Que bacana! Fala, Brunão, seja bem-vindo. Valeu, gostei da apresentação, a batidinha da caneca de vocês. Vocês estão entrosados pra caramba. Você sabe que o João ele pede pra eu bater de leve a caneca? Aí eu toda hora agora eu tô tentando aumentar a pancada. Pra ver se mas eu vou pegar duas de madeira, cara, bem nórdico, tá ligado? Não, aí vai voar tudo. Mas aí o problema é o... Aí acabou a plataforma, acabou tudo. Você fala entrosado, mas se você puxar os episódios, o último... Não deu certo, não dá. Outra vez eu esqueço de pegar a caneca. Hoje saiu. Hoje saiu direitinho. Maravilha, é importante. Estávamos ansiosos por você, Bruno. Pô, que beleza, que maravilha. Bora lá. Dr. João Mendes, você, um jogador, por favor, inicie. A bola é sua. Boa. Pô, é um prazer te receber aqui, Bruno, né? E como eu falei, o pessoal no direct sempre fala para falar sobre futebol, sobre outros esportes, ainda mais no ano olímpico, parece que o pessoal fica mais fissurado por saber de esportes. E não seria diferente eu poder chamar você aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre não só o futebol, que é onde você também atua hoje, mas também no basquete, né? A gente vai desenvolver um pouquinho disso. Mas eu vou deixar para você, se apresente pra galera, o que exatamente você faz nesse instante, né? Dentro do esporte. Pô, legal. Bom, eu sou Bruno Seco, fisioterapeuta do esporte desde que eu me formei, pra te falar a verdade, né? Tô formado desde 2006, já são 18 anos que eu trabalho com esporte. Pouquinha coisa. Pouco, já 16 anos, né? Que trabalhei com basquete direto e pintou essa oportunidade de estar trabalhando no futebol, né? Sou formado pela Metodista em 2006, uma pós-graduação logo na sequência na Metodista também em ortopedia e esporte lá pela Metodista, onde eu comecei a trabalhar com esporte, né? Com handball, para ser mais preciso. Termino uma pós-graduação, já vou cair direto pro futebol, cara. Isso é bem interessante porque terminei minha pós-graduação, fui pro Santo André trabalhar com futebol. Trabalhei 1 ano estagiando de novo, né, no futebol com o Santo André. Peguei um time muito bacana, cara, de trabalhar ali, que foi o time que subiu da Série B para a Série A, tanto de Paulista quanto do Brasileiro. Com o Santo André. E no final desse ano eu já estava dentro do Esporte Clube Pinheiros, né? Entrei no Esporte Clube Pinheiros também, onde quem fazia a coordenação na época era pelo Instituto Vita, uma clínica aqui famosa em São Paulo. Quem fazia a coordenação era o Newton Petroni, né, o Filé, que já era voltado para o futebol, tratado Ronaldo, enfim, uma experiência tremenda e estava fora do futebol nesse momento e estava coordenando o Pinheiros. A gente ficou um tempo lá, fiz mais uma pós-graduação, dessa vez em esportes, pela Gama Filho, e fiz mais uma pós-graduação no Vita com o Filé, nesse período. Depois ele acabou se desligando, né? Voltou pro futebol, até hoje tá no futebol, se mantém no futebol. E eu fiquei no Esporte Clube Pinheiros até o Vita desligar. O Vita desliga lá mais ou menos em 2012, fiz um ciclo olímpico com o Vita sendo coordenador de Londres. Termina esse vínculo, o Vita me chama para ficar em clínica com eles e o Pinheiros me chama para ficar no esporte com o basquete. Aí eu opto por ficar com o Pinheiros. Fiquei no Pinheiros, cara, 15 anos da minha vida ali trabalhando com tudo enquanto é esporte que você puder imaginar, mas mais específico basquete. Nesse meio tempo consegui ter uma convocação para a seleção brasileira, né, junto com o Felipe Tadiello, com o Andreoli, que são os coordenadores, e me chamaram para coordenar com eles na época ali.
Depois acabou pintando uma proposta, quando eu tava na Croácia, cara, num pré-olímpico, aí há 3 anos atrás, né? Porque por conta da pandemia a gente teve um período mais curto olímpico, né? Aliás, maior. E aí acabou sendo mais próximo, agora foram 3 anos de diferença de uma Olimpíada para outra. Foi em 2001, né? Do Japão, e agora 3 anos da França, né? Isso aí, foram 3 anos. Então, quer dizer, cara, eu tava na Croácia quando pintou uma proposta do São Paulo para eu vir pro basquete de São Paulo. Fiquei 1 ano no basquete de São Paulo, e aí já veio a oportunidade de fazer a coordenação em Cotia também, através de um processo seletivo que o São Paulo faz para contratar os profissionais, né? Acho que hoje não existe mais aquele assunto de, pô, o cara é meu amigo, vamos colocar lá dentro. Hoje você passa por processo seletivo, você passa por um monte de experiências. É a peneira do fisioterapeuta, né? É justamente a peneira do fisioterapeuta. Até fiz um evento, acho que foi anteontem, cara, com o Bruno Leite, do Atlético Mineiro, né, do futebol. Ele tem 20 anos lá e a gente abordou muito esse tema, né, cara? Ou você é um profissional fora da curva que se atualiza sempre e tá no mercado, ou você não se mantém. Entrar talvez até seja mais fácil hoje do que se manter dentro do esporte de alto rendimento durante o período. Então é uma briga constante, tá? Pra se manter. Acho que falei até mais do que... Não, foi bom pra caramba. Não, já contei um pedaço. A gente já vai explorar muita coisa. Foi bom pra caramba. Bom, acho que essa é uma dúvida que a galera deve estar bem ansiosa. Mas antes de eu chegar nas vias de fato da dúvida, cara, tu tá lá vendo os fisioterapeutas que querem participar, querem entrar nesse mundo. O que você vê como diferencial? Porque pós-graduação hoje, a gente sabe que é muito importante, tem que ter, mas a via de acesso era bem mais facilitada. Então, muitas pessoas conseguem ter várias pós-graduações. Sim. Né? Então, já acaba, talvez nem sendo um limitador. Cursos, as pessoas também conseguem fazer. Hoje o acesso é muito maior. Então, com muitas pessoas chegando com um currículo bom, o que você vê, cara? Pra você falar, esse é o cara que tem que estar aqui. Então, hoje o São Paulo tem um departamento que chama DEM, né, que cuida de toda a área médica, né, a área da saúde do São Paulo. E dentro dessa área está incluída a fisioterapia e uma coordenadora nossa, que é a Priscila. Tá? Então eles predeterminam um currículo, uma forma de currículo que a pessoa tem que ter e se encaixar dentro disso. Tá? Então terapia manual, eletroterapia, são algumas dos pré-requisitos que a pessoa tem que ter algum curso voltado porque o São Paulo tem de conceito. Tá? Dentro desse conceito a gente para fazer as entrevistas de quem está no banco de dados do São Paulo Futebol Clube. Então aí se abre um leque de fisioterapeutas com currículos extraordinários, cara. Pra te falar a verdade, é muita gente mesmo. E aí a gente começa as entrevistas, né? Uma coisa que a gente preza dentro do São Paulo, e junto com a coordenação da Barra Funda, com o Felipe, com a Priscila, a gente tenta... Cara, eu sei que é muito difícil, mas medir caráter, né? Caráter você não mede se você não tiver no dia a dia trabalhando. Então a gente sempre brinca que talvez a gente possa errar, mas a gente pode consertar também. Então a gente não faz só uma entrevista, a gente acaba fazendo 2, 3 entrevistas, chama pro pessoal, conversa, pede para estar uma aula sobre algum determinado assunto pra gente poder conversar. A gente tenta ir um pouco mais a fundo, tá? Mas, cara, acho que o principal que a gente avalia dentro do currículo, se ele já se encaixa, é se o cara se encaixa no perfil, no caráter que São Paulo hoje procura, né? São Paulo, até dentro do próprio futebol, com seus atletas de base, a gente tem um perfil identificado do São Paulo, né? Então, o atleta ele tem que ter um perfil para estar dentro do São Paulo, que é o buscado por todo mundo. Então, na fisioterapia, na parte médica, em qualquer área, não é diferente. A gente tem esse perfil. Vocês olham o Instagram da galera? Cara, não, mas... Dá pra ter uma noção, não, assim, dá, né? dá, mas... Pelo menos um recorte, né? Mas no final, cara, a gente fala, o esporte é muito grande. Mas ao mesmo tempo ele é muito pequenininho, cara. Todo mundo se conhece. Então, de repente, a gente abre aquele currículo pra ver e fala assim, pô, o João. Pô, é o João, cara. Vamos conversar com o João. Já conheci o João de algum lugar, já tinha visto ele trabalhar em outro lugar. Mas aí eu vou pro approach mais próximo do João pra entender como ele gosta de trabalhar, o que ele faz, o que ele não faz, enfim. E aí é a hora realmente que a gente vai conhecer o João e ver se ele se encaixa nesse nosso perfil de equipe. Bacana. Pensando aqui na fisioterapia esportiva em si, muitos colegas fisioterapeutas, até deixando bem claro, é um podcast feito para fisioterapeutas, para estudantes de fisioterapia, mas mesmo assim muitos colegas ainda não conhecem tudo de todas as áreas, né? A gente não consegue dominar tudo. Então, assim, quando a gente olha a fisioterapia esportiva, ainda mais no alto rendimento, a gente pensa só no fator, de forma geral, de reabilitação. O atleta teve uma lesão e ali o fisioterapeuta tá para cuidar. Mas eu pensando aqui, tava... Né, com os meus botões. Pô, você tá nas categorias de base. É isso, né? Em Cotia, as categorias de base são então os mais jovens. Com certeza, uns têm lesão e tal, mas não é a grande maioria. Qual que é o papel, então, do fisioterapeuta além da reabilitação aí no futebol? Cara, excelente pergunta. E antes a gente tinha esse papel da fisioterapia como reabilitador.
né? O cara machuca, você reabilita o atleta e devolve ele, né? E antes até tinha aquela corrida contra o tempo de o cara que reabilita mais rápido é o melhor fisioterapeuta porque devolve o cara em tempo recorde, né? Hoje é muito pelo contrário, tá? Hoje, quanto menos esse atleta estiver dentro do departamento médico, fazendo um tipo de tratamento e estando mais disponível para o clube para poder atuar e fazer o seu desenvolvimento, isso para a base, tá? Se imagina que um atleta que perde, por exemplo, 9 meses de um LCA, são 9 meses que ele vai perder do processo dele de graduação como um atleta. Então, realmente, ele fica atrás no processo. Quanto mais tempo eu tenho esse atleta disponível para estar aprendendo, para estar... me fugiu a palavra, mas para estar agregando dentro desse currículo dele, para chegar lá no sub-20, fazer uma transição para um profissional, ser vendido ou alguma coisa do gênero, para ele é melhor, mais fácil, tá? Então a fisioterapia hoje, cara, é menos reabilitação, mais prevenção e mais recuperação, tá? E aí, cara, é inacreditável que o mundo da fisioterapia dentro do esporte aumentou. Hoje o fisioterapeuta ele não é só mais visto como esses 3 principais papéis que a gente acabou de determinar. Ele pode ser o coordenador do setor da área de saúde dentro de uma equipe, ele pode ser um cara que vai atrás dos investimentos para conseguir os aparelhos dentro do clube. Então, quer dizer, isso aumentou de uma forma significativa o poder do fisioterapeuta dentro do clube, do que ele pode fazer, do que ele pode agregar dentro. Então não é mais só o papel do fisioterapeuta que fica ali dentro ou reabilitando, ou fazendo a prevenção, ou fazendo a recuperação. O negócio tomou uma proporção, cara, praticamente gigantesca. Acho que essa pergunta que o João fez, que na verdade, puta pergunta, excelente, faz a gente poder organizar também a ordem que nós vamos conversar aqui. Estão me ouvindo bem? Parece que tá dando uma falhada aqui, não sei. Tá? Tá ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Bom, quando a gente fala de prevenção, vamos iniciar na prevenção, né? A gente estava conversando sobre um programa de prevenção que existe, publicado, quase uma diretriz, que é o FIFA 11, né? Mas me surgem várias dúvidas, porque assim, por mais que a FIFA 11 publicou lá, isso é o bacana para prevenção, cada clube tem sua prevalência estipulada de lesão, conhece o seu atleta, sabe o quanto que o atleta corre para um lado, para o outro, sabe o posicionamento dele, então entende o que tem que fazer. Como que vocês criam e organizam esse projeto de prevenção? Parte de uma base, se sai publicação tem que rever, ou já ficou muito bem estipulado como é que está o clube, como que isso é desenhado em relação ao dia a dia e a evidência que jamais vai conseguir acompanhar o próprio clube? Tinha que ter uma evidência por clube, né? Eu posso só fazer um detalhe rapidinho, Bruno, corroborando com isso daí? Que você falou que o pessoal hoje da fisioterapia, os fisioterapeutas, tem um espaço muito maior além do atendimento ali em si. E você participou das Olimpíadas em 2016? Não. Não chegou a participar? Uma coisa muito curiosa, porque eu fui voluntário fisioterapeuta lá, a maioria das instalações, os coordenadores eram fisioterapeutas, não eram médicos. E chefiavam médicos, fisioterapeutas e demais profissionais lá. Então é muito legal ver a importância do fisioterapeuta crescendo lá. Imagina já agora em 2024, né, 8 anos depois. E sem contar que dentro da nossa legislação, né, dentro da nosso código de ética, das normativas da profissão, ele deixa bem claro que o fisioterapeuta pode chefiar sim qualquer setor de saúde. Então é bom lembrar isso aqui também, isso é respaldado, porque se um médico chega a falar, você não pode, pode, né? Pode sim. E corroborando com isso também, eu queria também entender como que é todo esse processo, né, de melhoria, né, junto com as evidências e tudo mais. Cara, é um assunto que dá pra gente conversar aqui até amanhã, mas assim, desde quando eu começo a ser gestor em algum local, e eu gosto porque eu tenho uma facilidade de lidar com pessoas e fazer, cara, eu gosto de chegar e entender como é o meu setor, tá? E como a gente vai trabalhar de forma preventiva, porque, cara, de novo, quanto melhor meu atleta tiver e mais disponível ele tiver para o clube, mais sentido faz. Eu economizo em um monte de situações, por exemplo, em cirurgias, em índice de disponibilidade. Isso é um assunto bem legal também depois para a gente poder conversar. E, enfim, cara, o que a gente faz na verdade? A gente entende hoje que um atleta bem preparado é a melhor forma de prevenção que ele tem. Então, quer dizer, um atleta que está treinando forte, um atleta que faz uma academia legal, um atleta que se cuida, um atleta que se alimenta bem, dorme bem, é um atleta que já está bem preparado, tá? Dentro do futebol, assim como em qualquer outro esporte, basquete, em qualquer outro esporte que a gente falar, a gente já tem um índice de lesão que mais lesiona dentro daquele esporte. Basquete, por exemplo, joelho, tornozelo e lesão muscular. Futebol, LCA, lesão muscular, entorse de tornozelo. Então a gente já começa a pensar num plano preventivo que a gente chama de vacina, né? E a palavra vacina até gera
até uma discussão, pô, mas vacina é a palavra certa para se falar? Vacinas são doses homeopáticas que a gente vai colocar para esse atleta todos os dias para ele fazer, preconizando algum tipo de segmento, seja tornozelo, joelho, core, quadril, tá? Então todo dia ele vai fazer um tipo de trabalho antes mesmo dele ir para o campo. Então ele vai para academia no Refis ou no centro de treinamento, onde você tem uma academia, onde tem a fisioterapia. Ele faz um trabalho preventivo pré-determinado que a gente já colocou para esse atleta fazer, seja no dia tornozelo, por exemplo, segunda tornozelo, terça joelho, quarta core, quinta a gente vai para ombro, enfim, ele faz todo um trabalho direcionado e depois ele faz academia. E aí sim ele vai sair para o treino. Então a gente funciona dessa forma como um preventivo para ele poder começar esse treino, tá? Além disso, a gente faz as baterias de avaliações de começo de temporada, tá? E aí a gente começa a pré-determinar quem tem o que e o que pode me prever de lesão. Pô, o cara tem uma baixa amplitude de tornozelo, tá? Isso pode gerar uma lesão de joelho, uma tendinite por baixa absorção de impacto? Pode, então vamos atuar nesse ganho de amplitude de joelho. Esse cara tem um encurtamento de cadeia posterior? Vamos atuar nessa cadeia aí para não ter um problema de um estiramento. Então a gente ataca também o que o cara aponta para mim de lesão e de fator de risco. Então a gente trabalha sempre nessas duas formas de prevenção, tá? A vacina e a individual que o atleta me aponta. Até juntando com isso, tem muita estatística hoje no futebol, né? Não só do jogo, mas também de treino, do dia a dia. E uma vez eu estava vendo, eu não lembro se foi um programa, não lembro onde eu vi, mas que eu fiquei de boca aberta da quantidade de especificações de tudo. Né? Aonde o jogador chuta, o quanto que ele corre, aonde ele corre, todas aquelas estatísticas que passam na TV, mas muito mais completo, né? O quanto isso vai influenciar também no direcionamento do tratamento da fisioterapia? Cara, total. Você tocou em um outro ponto que, assim, não dá para ser equipe mais multidisciplinar, né? Multidisciplinar é todo mundo fazer bem a sua parte. Tá? Isso qualquer lugar faz, né? Mas interdisciplinar, todo mundo atuando e pegando um pedaço de cada parte e colocando no seu processo e entendendo o processo das demais áreas e podendo atuar, fica muito mais fácil. Então a fisiologia vem com um papel no futebol muito importante porque o cara faz o uso do GPS. O GPS ele não me dá só o quanto esse cara correu num dia, tá? Ele me dá o quanto ele fez em deslocamento em alta velocidade, quanto em baixa, quantos tiros ele deu, se ele tá desequilibrando mais para a perna direita, quantos por cento ou mais para a perna esquerda, contra a lateral. Esse tipo de estatística é uma coisa de louco. Então você tem tudo isso. Então eu sei o quantos por cento, por exemplo, esse atleta tem de desbalanço num jogo na perna esquerda, tá? 10%. Eu falo, cara, é muito importante eu saber se ele tá com esse desbalanço e se tá dentro do que a gente tem como ok, ou se tá acima, se ele tá gerando uma compensação já. Então isso tudo a gente tem que visualizar, a gente tem que olhar para entender se o atleta está dentro do contexto e não está preocupando para gerar um tipo de lesão. Quando eu revisei o livro do Stuart Potter, lançou há pouco tempo de reabilitação esportiva, bacana, que eles fizeram, eles chamaram o pessoal do Chelsea para poder falar sobre joelho. E aí eles determinaram o seguinte, foi muito foda quando eu li esse livro. Tive que ler para revisar o livro inteiro, obviamente. O que o pessoal do Chelsea falou lá no livro? Que eles pegaram o colateral medial ou lateral, não vou lembrar, operaram da galera que lesionou e viram que depois de 18 meses eles estavam rendendo exatamente o que eles rendiam antes, em todas as questões, em GPS e tudo mais. E aí eles fizeram análise e viram que tinha dado falha cirúrgica, os caras tinham rompido de novo, mas estavam rendendo igual em 18 meses. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês se reúnem para planilhar isso semestralmente, né, pós-lesão, quanto tempo que esse cara tá igual ou não, para poder liberar ele de repente pro treino, ou mesmo assim, nem liberar, o cara, pô, ele tá muito fraco, ele vai ter chance de lesionar, nas férias que ele voltou, ele tem que ficar mais tempo na academia. Como que é feito isso? Pô, perfeito. Outra pergunta muito interessante e inteligente, para te falar a verdade. Toda pré-temporada, esse cara passa por uma bateria de avaliações, tanto da fisioterapia, preparação física, fisiologia, nutrição, tá? E é muito respeitado, tá? Vou tirar um exemplo. Dentro da fisioterapia, ele faz 6 tipos de testes, tá? Um, inclusive, é o isocinético. Se o isocinético já me deu uma diferença significativa de força, esse cara já tá fora e não tem nem argumentação. Pode baixar o papa lá que esse cara não vai fazer um treino enquanto ele não tiver equilibrado. Isso serve para qualquer área, tá? Isso é muito respeitado porque realmente a chance de lesão desse cara é significativa, então a gente vai tirar, tá? Agora, esses dados de avaliação que a gente está conversando, como GPS, desequilíbrio, isso tudo é diário.
tá? Então acaba o treino do cara, o cara já faz uma resposta de percepção, né? PSE, percepção subjetiva de esforço, e uma quando acorda pela manhã, a de recuperação. Então isso tudo é acompanhado muito em tempo real, tá? O cara acabou o treino, o dado do GPS já tá subindo pra gente chegar no próprio WhatsApp pra gente olhar, analisar, pra ver como é que ele foi. Então hoje, por exemplo, não dá pro cara dar um migué. Se o cara falar assim, eu me esforcei e eu tô olhando pros dados que ele tá na minha mão e eu tô vendo que ele não se esforçou, hoje não existe mais. Então, ou o cara entrega realmente o que é proposto pra ele, ou ele vai ter uma cobrança, porque hoje não tem mais como a gente falar assim, porra, esse cara se esforçou, você tá olhando aqui e fala assim, cara, você tinha uma meta hoje pra correr 8 quilômetros no dia. Pô, você correu 5. Né? E acontece às vezes disso, e o cara tem que fazer um treino complementar pra chegar aonde a gente quer atingir o treino dele. Então hoje, cara, não tem como fugir. É tudo muito planejado, é tudo muito corrido e tudo em tempo real. Tudo que você tá vendo acontece na hora, corrigido na hora e executado na hora. Já teve algum recente que quis dar migué? Sem citar nomes, obviamente. Ainda tá correndo. Tá fazendo um extra ali agora. Tem, cara, sempre tem. Eu acho que isso é do ser humano, né? O ser humano às vezes quer ser mais inteligente do que a própria tecnologia, que não tem como burlar, cara. O que você correu, você correu. Não tem como eu deixar o GPS, sei lá, dar pro Bruno, mas todo mundo vendo, o Bruno vai correr pra mim o restante. Tá com ele, cara, tá na blusa dele, naquele sutiãzinho que a gente vê do atleta, tá lá. Não tem mais como ele burlar, cara. Mas sempre tem. O cara sempre tem. Uma comparação, não sei nem se eu tô falando bobagem, mas eu vejo, por exemplo, na Fórmula 1, não sei se você tem conhecimento lá de dentro, mas os atletas, os pilotos são muito participativos juntos aos engenheiros e mecânicos, né, para os acertos do carro e tudo isso. Então eles dão um feedback muito daquilo que eles estão vivendo. E o futebol evoluiu muito, obviamente, nessas últimas décadas, nesses últimos anos, e eu falando pelo que eu assisto, por exemplo, em entrevistas, eles são hoje muito mais articulados e falam muito melhor. Então a gente subentende que eles também estão muito mais ligados naquilo que eles vivenciam, né? Saiu, pelo menos acho que já está diminuindo aquele estereótipo do jogador que não estuda, nunca fez nada e vira jogador de futebol. Então, o quanto que realmente há participação deles em todo esse processo, além de toda a tecnologia? Eu acho que assim, João, hoje o atleta ele sabe tudo, tá? Ele tem informação a tudo, inclusive os dados de GPS dele quando termina um treino, vai para o nosso grupo de comissão e vai para o grupo dos atletas. Então eles olham para aquilo. Ele mesmo já estuda tudo aquilo. E é engraçado, porque ele mesmo sabe quando ele bate, por exemplo, o recorde dele de velocidade, ele sabe quando ele bate o recorde dele de distância. Então ele sabe tudo, ele começa a se tornar um questionador. Então, hoje, se a gente for pensar assim, hoje o fisioterapeuta, ele não pode ser mais o amigão do atleta, né? Porque antes tinha aquilo, o cara é meu amigão, o cara que faz... Não, hoje o profissional, quando ele tá chegando lá na ponta do negócio, ele não procura mais o amigão, ele procura o cara que vai resolver o problema dele, por mais que ele seja o chato, porque ele realmente ele tem os dados dele. Então ele sabe quando ele tá performando, ele sabe quando ele tá abaixo, ele sabe que ele vai se comparar com outro atleta, mesmo sabendo que a maior comparação do atleta não é com outro atleta, né? É com ele mesmo. Então ele precisa quebrar a barreira dele, o recorde dele, não do cara que tá do lado. Porque às vezes o cara que tá do lado é uma outra característica, tem um outro tipo de estímulo, enfim. Pode ser um lateral, às vezes, que é um lateral velocista, mas pode ser um lateral, às vezes, que é um lateral de resistência, sabe? Então não dá pra comparar, ele tem que comparar sempre ele com ele mesmo e melhorar. Sim, entendeu? Não sei se eu respondi a pergunta, mas sim, o cara... Hoje ele é colaborativo. Ele é colaborativo total com o processo, porque inclusive... Pra ele é muito interessante e hoje eles usam esses números pra tudo, sabe? Pra falar, porra, melhorei aqui, preciso melhorar aqui, preciso evoluir aqui. Então eles são bem participativos com esse tipo de ferramenta que a gente tem. Quando as pessoas vão começar a fazer exercício, elas ficam 1 hora na academia, quando ficam 1 hora, e isso é tipo um tempo muito master da vida delas. E elas acreditam que se elas ficarem 2 horas ou fizerem 2 dias seguidos de 1 hora, elas vão ter uma lesão por sobrecarga. Como que você determina um atleta que vai na academia, faz todo esse processo e depois treina e depois joga? Como que nós conseguimos entender o limiar de sobrecarga de um atleta que está num momento sobre-humano, né? Na verdade, o atleta ele sempre vai acabar estando num limite acima do que a gente já... Esporte não é saúde, né? Muito pelo contrário. O esporte ele te coloca os limites e romper barreiras que às vezes você nem acredita que você consegue lidar. A gente for ver na última Copa do Mundo, a gente viu um atleta que correu, se eu não me engano, foram 16 quilômetros em um jogo. Antigamente a gente não imaginava um jogador correndo 16 quilômetros num jogo. E por incrível que pareça, esse jogador, se eu não me engano, era da Croácia e ele era fumante, cara.
Então você fala... Bom, eu ia falar um nome, não sei se eu posso. Você sabe de quem eu tô falando. Um ex-jogador aí, Sim. artilheiro de Copa, Então, entendeu? e assim, como é que o cara corre 16 km num jogo e é natural? Cara, sobrecarga, a gente costuma... Como a gente tem planilhas, né? Isso a preparação física faz muito bem e dentro de grandes clubes também, enfim. A gente planilha desde o macro até o micro ciclo desse atleta. E essas planilhas são divididas por cargas, né? Então você tem a carga de choque, aonde você quer realmente implantar um choque nesse atleta, você tem a carga de recuperação, a carga de força, de resistência, enfim. Você tem que estar dentro daquilo porque aquilo já é estudado e já é validado. Quando você começa a passar esses limites de cargas que é imposto dentro do processo desse atleta, passou, cara, tá no volume de resistência. Ele devia fazer 16 mil quilômetros numa semana. Aí eu olho para essa semana e vejo que na segunda-feira, por exemplo, 16 mil, né? Vamos colocar isso por etapa. Imagina que você tem lá uma planilha, 16 mil numa semana. Então tá dividido isso para ele fazer por períodos, tá? Vamos supor que na segunda-feira ele teria que fazer 3.500. Aí eu tô no treino dele, acompanhando em tempo real o GPS do cara, eu tô olhando, bateu os 3.500, ele precisava parar. Só que o cara fala assim, não, ó, a gente vai continuar hoje porque o treino tá bom, vambora. Nesse dia ele já passou, de 3.500 ele fez 4. Você fala, pô, 500 metros, tranquilo, não tem problema nenhum. Só que se isso acontece na terça, se isso acontece na quarta, se isso acontece na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, pô, olha o tanto que esse cara passou, ele passou 4, 5 quilômetros a mais do que ele deveria fazer. Isso gera uma sobrecarga no cara porque não é o esperado para aquele momento. E, cara, posso te falar? Dá merda. Não, Dá é no português, total, claro. cara, No total. português, Claro. Dá problema, cara. É inacreditável. Dá problema. Pode ser naquele primeiro momento não seja, mas se você acompanhar, você vai ver que vai dar problema. Então aí, na sua experiência desses 18 anos, de uma forma geral, as maiores chances de lesão ou as lesões propriamente ocorrem mais nos treinos ou no jogo? No treino, disparado. Treino disparado. O jogo é aquele momento que você já está preparado para o negócio. Acontece, mas o jogo ele acontece muito mais uma pancada. São coisas que aí a prevenção não existe preventivo. Como é que você vai estar prevenção de um cara que vai subir uma bola no basquete, o cara enfia um pé embaixo, você torce o tornozelo? Não tem. Aí o preventivo vai te ajudar na forma da recuperação, de uma reabilitação melhor, mais fácil, enfim. Aí sim, mas a prevenção propriamente dita, falar assim, pô, prevenir lesão? Pô, eu falo muito de bandagem, né? Aí eu falo muito de bandagem e tomo porrada pra falar de bandagem. Você fala bandagem rígida? Das duas. E aí... Continue. Aí é inacreditável. Mas eu quero fazer uma pergunta que eu não posso esquecer, que isso é... Vou anotar aqui até. Eu não vou deixar você esquecer. E Então, aí, é assim, eu vou no meu curso de bandagem, o Bruno tá aqui, meu participante aqui, meu braço direito. Seu xará. Meu xará. Eu vou no meu curso, irmão, eu falo assim, ó, eu vou falar de bandagem, mas ó que interessante, cara. A comprovação científica da bandagem, tanto elástica quanto rígida, ela é pequena, tá? E aí eu vou falar um monte de coisa aqui que muita gente, quando eu falo no meu Instagram ou em outro lugar, eu tomo porrada. O cara fala assim, mas bandagem não tem... comprovação científica, o DOI dos artigos de bandagem são mínimos, são pequenos? Sim, cara. Assim, e também como na época que eu comecei, e vocês devem ter começado, a gente reabilitava LCA colocando uma bola no meio do joelho do cara e mandava ele empurrar o leg press. Hoje é crime você falar isso daí. Aumenta o torque pra caramba da LCA. Você entendeu? Então, antes de falar de bandagem, eu quero fazer uma pergunta boa, porque senão, se eu falar de bandagem, depois pode ser que dá vai aquele... ecoar, né? Vai ficar climão, tá ligado? Vai ficar um climão aí, né? Aí, né? Fazer uma pergunta, cara, que eu achei muito importante. Até desculpa cortar, que ela não pode sair. E você falou dela, só que eu quero que você fale isso de maneira... Pode ser bem direta e bem rápida. Qual a importância do treino de prevenção para quem se lesionou? Fundamental, cara. É uma memória articular que o cara tem e que facilita ele no final do processo de trabalho para uma volta não precoce, porque a gente não pode colocar um atleta de forma precoce, mas para adiantar esse trabalho de recuperação desse atleta. Ele tem uma memória articular, cara, é muito mais fácil. Ele já sabe o que ele vai fazer, ele já tá treinado para aquilo e a volta dele é muito mais rápida, é muito mais... É uma inteligência que ele tem naquela articulação. A gente fala muito hoje de core, né? Começou muito com core naquela época. Pô, core era o quê? Cintura, né? Hoje a gente tem foot core, hoje a gente tem core de ombro, hoje a gente tem core de tudo, cara. Então é saber trabalhar e saber aproveitar esses momentos que ela te dá para poder fazer o retorno, né? Eu acho que isso é... Aí, ó, isso foi fantástico. Viu? Aprendi. Não, foi fantástico. Isso foi muito importante. Forte, nem porque certamente, eu acho que eu nunca tinha pensado nisso. E é muito foda isso que você falou.
Agora vamos dar bandagem. Agora que a gente tá amigo. Agora o climão vai Agora já começar. que já... Pô, legal. Eu adorei, parabéns. Foi foda, isso foi muito foda. Não, boa, boa. Tá, até então mesmo antes de começar da bandagem. Até antes de começar da bandagem. Deixa eu baixar os artigos. Tô brincando. Não, nem brinca. Não, mas eu corroboro. É verdade, não tem, cara. Não, fechou. Não tem. A gente vai debater, acho que é importante. Bom, mas é bem importante pra te falar a é pra verdade. isso que a gente tá aqui total, mas eu achei animal esse negócio que você falou agora. Eu preciso escrever isso na minha aula. Na verdade, opa, ó, meu celular Ó, tá caindo vivo, aqui, ó, hein? tá vivo o negócio. Antes mesmo, então, de começar a bandagem, na verdade é bem correlacionado o que eu vou perguntar. A gente sabe que dentro do esporte, o atleta, qualquer coisa que ele vê hoje em dia de qualquer outro atleta, de qualquer outro esporte na internet, seja lá onde for, prometendo uma recuperação maravilhosa, ele quer. Ele quer. E muitas vezes a gente já recebeu outros fisioterapeutas do esporte, de outros esportes aqui, e eles falam, às vezes não tem o que fazer, porque o cara quer porque quer e aquilo pode influir positivamente pro psicológico dele, para ele engajar em outras terapias, né? Não só trabalhando sozinho. Quais são as técnicas ou o que eles pedem mais no futebol? Cara, tudo. É Tirando igual. a bandagem lá. Não, O é que igual, cara, é tudo. Se eu posso ir pra bandagem, porque bandagem pra mim tem uma história muito, cara, significativa. E aí eu vou te contar, por exemplo, a da bandagem, tá? Antes da bandagem, Aproveitando. então, só mais uma pergunta pra Sempre complementar do da João. bandagem. Só não deixa eu esquecer essa da bandagem, isso é interessante. A gente vai falar da bandagem. Pra complementar do João. Pensando no que o João falou, pensando que os atletas, assim como o João falou, estão sempre buscando por novas técnicas e acabam recebendo muitas promessas, principalmente no digital, de curas imediatas, eles são proibidos de buscar algum tratamento fora do clube ou não? Os caras são orientados a não buscar. Mesmo porque quem paga o salário do cara é o clube, né? Mas, cara, da mesma forma que às vezes o atleta procura algum tratamento fora, ele procura algum treinamento extra fora, ele procura assessorias de tudo que você imaginar fora e isso é um... Porque você vai falar, porque um às nicho de vezes eu mercado já vi muito muitos atletas que têm o próprio fisioterapeuta, Muitos. tem o próprio médico, o Muitos. próprio nutri, o próprio tudo. E às vezes o cara já é contratado, né, no clube e ele já avisa, ó, eu tenho o meu cara que eu vou e se pro clube é ok também, não tem problema nenhum, tá? Como é que você vai contratar o Neymar e o Neymar fala, eu tenho o meu fisioterapeuta, você fala, então... Bruno, Neymar, tem o Bruno? pô, então não precisa vir. Não tem muito o que fazer. Então são coisas que às vezes até a gente conversa e o próprio físio do clube abre a porta para pro físio estar trabalhando lá. Eu trabalhei muito tempo com o Vinícius, né, que tá hoje no Galo, e trabalhou diretamente com o Anderson Varejão na NBA. Sim. Então, quer dizer, era o físio do Anderson Varejão, independente de onde o Varejão tava. Era o cara que cuidava do Varejão e pronto. E é muito comum, essa prática é bem comum, cara, e zero estresse também quanto a isso, é bem tranquilo. Mas eles não ficam só presos naquilo que eles querem, eles também aceitam as demais terapêuticas que vocês propõem. Perfeito, isso sim, perfeito. Fale sobre a bandagem. Vou te contar esse momento. Vou te contar a história da bandagem, que você me perguntou sobre o atleta ter esse negócio de, às vezes, querer um negócio e aí você precisa argumentar e falar com ele e, pô, beleza, às vezes você cede porque o psicológico dele é bom, mas depois você convence ele a fazer o que você quer porque você também sabe que é bom aquilo, né? Sim. Cara, pô, um episódio pra mim que marca muito é de uma bandagem também. Eu tô no começo de carreira, cara, eu sempre gostei muito das botinhas, pô, tinha habilidade, aprendi a fazer a botinha com um atleta que, cara, virou muito meu amigo, que você terminava a bandagem, ele olhava, tava enrugado, ele cortava e falava, faz de novo que enrugado não pode. Aí, pô, ficava possuído, mas fazia de novo e isso me deu a mão pra fazer a bandagem lisa, né, cara? Um dia, no começo de carreira, fiz uma bota num atleta, tá? Terminei a bota, olhei pra aquela bota, falei assim, caraca, ficou lisinha, né? Pedi o canetão do cara do quadro, peguei o canetão na bota do cara e desenhei o símbolozinho da Nike. Falei, ó, não precisa nem de meia, vai só com a bandagem que... Nesse dia o cara estourou, cara. Jogou pra caramba, 30 pontos, 12 rebotes, duplo-duplo. Cara, toda a bandagem que eu fazia nesse cara, depois de todo o jogo, ele me obrigava a falar, não, faz o símbolo da Nike aí que deu sorte. Ou seja, cara, e você não vai fazer? Se você não faz, o cara não marca 20 pontos, ele vai falar, pô, o cara não fez o símbolo da Nike no esporte tem muito isso, né? Os amuletos, né? Eu esqueci, tem outra palavra que usa pra isso. Tem uma superstição. É isso. E assim, cara, tem. Se o cara não entrou com o pé direito dentro do campo, entrou com o esquerdo e ele foi mal, é porque ele entrou com o esquerdo e não entrou com o direito, que ele faz toda vez a mesma coisa. E você vê Kobe Bryant, LeBron James, né, que vai lá joga aquele pó pra cima. São superstições que os caras fazem e acreditam. O Kobe ia, né?
Então, são coisas que os caras Não fazem. vai mais, Não vai mais, não não vai mais, infelizmente. É. Uma lenda, mas infelizmente ele não vai mais. Não vai mais. Mas são caras que fazem isso porque eles acreditam que aquilo traz alguma coisa boa que ele vai fazer. Certo, eles correlacionaram causa com... eles fizeram correlação como fator de causa. É isso. E assim, cara, não faz sentido nenhum. Você acha que eu fazendo uma bandagem, fazendo um negócio da Nike tem... Não, mas aí, Em peraí. time que tá funcionando não se mexe, né? Mas aí quando Tá eu... dando certo, tá ganhando. Quando eu trabalhei na fisioterapia da seleção brasileira de karatê, se eles me pedissem também alguma coisa no ombro, porque, pô, Não, eu tá louco. preciso lutar, eu vou falar, não, tu vai lutar assim que isso aí não funciona? Não, né? Não, de jeito Cara, nenhum. você é louco? De jeito nenhum. Eu Vai também contra fazia. o processo, né? nessa Fala, aí não, é- vambora que vai dar certo e é isso aí. Não tem, Não, porque hoje fator- na rede social acontece muito isso. O pessoal dá paulada, mas não entende o contexto do todo, negócio. Mas aí eu não sei o que é, mas que você estava falando dos cursos e tudo mais, eu achei que você ia defender a bandagem como se ela tivesse os efeitos que a gente entendeu que ela não tem ainda. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então tá de boa, bate a caneca. De jeito nenhum, sou. Por isso que eu falo, cara, eu venho do meu curso de bandagem com a coerência de falar pra pessoa que não tem comprovação científica ainda que se sustente, mas é uma técnica dentro do esporte que é muito usada, tá? E assim, ó. Você ensina a fazer o símbolo da Nike no final? Eu conto essa história pra todo mundo, cara. Pra todo Tem que ter uma aula só de desenho lá. Só de desenho. Falei, ainda bem que é o da Nike, porque se fosse o da Puma eu tava enrolado, né? Não ia fazer nunca, né? Mas, cara, assim, eu falo isso e assim, também falo o seguinte, ó. Talvez, a Kinesiotape, vou pra Kinésio. Talvez ela ainda não foi estudada o suficiente pra gente saber o que realmente ela pode ser eficaz. E pode... Pera, na músculo esquelética, você quer dizer? Neural, enfim, ou no que for. E aí eu pego muito Bruno. porque é assim, ó, cara, mas para pra pensar, porque assim, a gente é de uma época, vou voltar, tá? Que a reabilitação se dava com a bola no meio do joelho, a gente reabilitava, o cara jogava e terminava a carreira dele e fazia tudo. Entendo. Né? Hoje a gente sabe que aumenta muito a pressão no enxerto, enfim, a gente não faz mais, né? Quer dizer, tudo que a gente fez ali atrás estava errado? Não, a gente reabilitou muito tempo daquela forma e reabilitava em 6 meses, né? Sabemos que é errado, a gente já sabe que é errado novamente, que aumentou o tempo e tem as suas lógicas por conta de tempo de maturação de enxerto, enfim, quanto mais próximo dos 9 meses, você vai diminuindo 50% a chance de lesão, de uma relesão, aumenta a cicatrização, enfim, por N motivos. E aí a gente começou a aprender que um monte de coisa ali está relacionado com glúteo médio. Aí, na minha cabeça, você começa a falar assim, pô, então quer dizer que o glúteo médio trata de dor de dente, a meningite e a lesão de LCA? Cara, não é assim também. Você tem as necessidades do atleta dentro do período. E se a necessidade do meu atleta naquele momento não é um fortalecimento de glúteo médio? Ele tem um desbalanço de adutor. Então você precisa entender o contexto do que você está fazendo. E nem todo atleta é igual, tá? Atletas têm muitas diferenças e muitas coisas que cada um é um ser diferente e tem uma conduta diferente. É muito generalista, cara, quando a gente não tá na ponta do negócio e falar isso aqui funciona e isso não funciona. Para todo mundo é a mesma coisa e para todo mundo não é, tá? Quando a gente fala a gente usa muito prática baseada em evidência, né, cara? Porque é o que faz a gente trabalhar, é o que dá respaldo pra gente trabalhar, porque senão também a gente era um monte de achismo e fazia bruxaria e vambora. Não funciona assim. Só que dentro do esporte, quando você tá ali e você precisa de uma pressão, como é que você faz, cara? Tem coisa que você vai fazer que é o símbolo da Nike? É o símbolo da Nike, né? Eu tive uma história, cara, que Copa do Mundo de basquete, né? Essa aí a gente já divulga e então eu posso falar do atleta, o atleta amigaço meu jogando até hoje, mas a gente teve uma lesão muscular de um atleta na seleção brasileira de basquete, na Copa do Mundo na China, faltando 10 dias pra gente iniciar o torneio. A gente teve essa lesão muscular, 12 centímetros de uma lesão, de uma porrada, né? Que ele tomou uma paulistinha no meio da coxa dele. Foi fazer exame na própria China lá, tal, 12 centímetros. Reunimos assim Fez uma um mesa. gapping? Fez um gap. Pô, sentamos todo mundo numa mesa, tá? Médico, fisioterapeuta, diretoria, técnico, que era um croata na época, um cara sensacional, fora da curva. Então, ele sentou ali e falou assim, então é o seguinte, ó, estamos cortando o atleta e estamos chamando o outro. O médico que estava do meu lado aqui virou e falou assim, pode deixar que a gente vai recuperar ele nos 10 dias, ele vai jogar a Copa do Mundo. Aí todo mundo olha pro cara, pô, 10 dias, uma lesão de 12 centímetros, não vai dar. Estamos ferrados, vai acabar a Copa do Mundo, todo mundo mandado embora, não recuperamos ninguém e beleza. Tratava esse cara, em 2 fisioterapeutas, manhã, tarde, noite, madrugada, manhã, tá, avião, fazia tudo. 10 dias esse cara tava pronto pra jogar. Esse cara jogou. Ele jogou 100%? De jeito nenhum. Jogou na melhor condição dele? Do momento, sim. E quando acabou a Copa do Mundo, ele teve que se recuperar, não teve jeito. Mas, pô, é uma Copa do Mundo, cara.
era a última Copa do Mundo do cara, assim, entendeu? De um cara que jogou NBA e que tinha uma repercussão nacional tremenda. E o segundo jogo nosso da Copa do Mundo era contra a Grécia. Ele ia marcar o Antetokounmpo, que era o MVP da NBA na época. Ele marcou o cara, ganhou de melhor jogador do jogo. O cara, porra, segurando o cara na força, terminou o jogo, a entrevista do cara, o homem do jogo, ele agradece nominalmente todo mundo, porque ele, graças à fisioterapia, graças ao departamento médico, massagista, preparação física, colocou ele para fazer a última. Então, o que eu quero, assim, voltando para a bandagem, fazendo essa correlação, que a gente viajou muito, foi muito longe, é que, porra, talvez em algum momento isso vai servir para alguma coisa, a não ser só pro efeito placebo que ela transmite hoje. Eu não sei se, assim, todo mundo já teve a sensação de colocar a fita e ver o que ela faz na pele, uma sensação de pele. Mas, cara, pra todo mundo, quando eu dou o curso e falo assim, ó, rapaziada, lembra, né? Falei que não tem comprovação científica nenhuma. Vamos colocar e vamos usar e vamos sentir o que vocês têm de sensação. E a sensação realmente, ela te dá uma sensação diferente. Agora, se é só a sensação porque tem uma coisa colada na sua pele e te dá uma aferência em cima, falando assim, ó, isso aqui tá me puxando pra cá. Vai ficar me lembrando daquilo? Pode ser também que não seja porcaria nenhuma. Assim, eu gostei da sua fala e das histórias que vieram juntas. Correlacionar. Teve uma hora que eu ia falar, caralho, mas cadê o kinésio no cara, né? Eu pensei que o cara... E jogou com kinésio. Nominalmente, o kinésio. Não. Mas ele jogou com kinésio. Até a foto dele que saiu no Globo Esporte, né? Passou esporte. Ele tá com a kinésio na perna, jogando com a kinésio. Eu acho que assim, primeiro eu gostei muito da sua fala, porque você não tá falando que a evidência está errada. Você está falando que você acredita que existe algum mecanismo de efeito do kinesiotaping que ainda não foi estudado para a população de atletas. E ele que está trazendo o efeito que você vê. Perfeito. Aí tudo bem. Mais ou menos, mas tá tudo bem. Você não tá falando assim, eu vou colocar o kinésio porque vai aumentar a sua força. Não, que a gente já sabe que não aumenta. Não. Entendeu? Quero dizer, sim, lógico, são coisas diferentes que você tá me trazendo aqui. Sim. Agora eu também entendo que você tá num contexto, que você disse, tô lá na ponta, onde a percepção da utilização do kinésio ela é muito forte. Porque você relatou uma coisa que é a sensação percebida. E para um jogador, a sensação percebida tá aliada com a confiança. E aliada com a confiança, o cara vai render muito mais. Perfeito. Entendeu? É isso. Então, eu tô entendendo exatamente o que você tá dizendo. Nós não estamos debatendo nesse momento a evidência sobre a kinesiotaping. De jeito nenhum. A gente tá falando a maneira que você utiliza a kinesiotaping dentro de um contexto como um grupo de técnicas. A gente também não tá falando em nenhum momento que o jogador aconteceu um monte de coisa e falou, não, peraí, faz, deita aí, pau, kinésio, volta. Não, de jeito nenhum. Isso de forma nenhuma. Isso a gente tem total noção e total consciência. Então, só bate a caneca. Pô, eu vou começar a fazer essa. Mas aí alguém vai ficar putaço se vier. Só não voou água aqui porque não tem mais. Mas se alguém vier e nunca bater a caneca, vai ficar putaço, né? Um dia... Eu vou aproveitar então que você acabou de falar agora, né? Que chega aqui na hora do jogo, teve alguma coisa, bota a kinésio e volta. Não. Mas como é a atuação então do fisioterapeuta no campo de jogo? Porque quando pode ser no basquete, quanto é lógico que vai depender de cada situação, obviamente. Mas normalmente o que a gente vê, pelo menos nas transmissões, corre o médico, corre um massagista, às vezes nem o fisioterapeuta. No futebol é muito isso. O que o fisioterapeuta consegue atuar no campo de jogo? Cara, no futebol, pra ser sincero, a nossa capacidade de intervenção ou de atuar, ela é muito reduzida, né? Mesmo porque se o cara sai, ele não tem muito tempo pra voltar, tá? Você precisa ter uma tomada de decisão muito rápida com o médico ali pra saber se ele tem a oportunidade de voltar ou não, tá? E muitas vezes esse cara volta e acaba pedindo uma substituição e se acaba. Agora, no basquete, por exemplo, no handball, em outros esportes, que você pode ter essa troca constante do atleta, a nossa intervenção ela é muito maior, tá? Então eu consigo entrar, mas aí, por exemplo, no basquete, se eu entro, automaticamente o cara tem que ser substituído. Então eu entro, faço um primeiro atendimento, levo ele para o banco, converso, avalio ali, coisa rápida, vejo se ele precisa de alguma intervenção momentânea, seja ela qual for, tá? Se a gente puder atuar ali naquela hora, e devolve ele pro jogo. Mas é impressionante, porque dentro do basquete funciona mais ou menos assim, ó. O cara machucou, né? Acabou de machucar, você sai pra lá, colocou ele no banco. Lá vem a primeira pergunta que o técnico faz pra você nem viu, cara, você tá chegando. O cara pergunta, e aí, vai voltar? Não sei, ainda vou ver, tá? E no basquete é muito legal porque você tem um analista de desempenho que tá do seu lado, com o computador na mão e com o jogo rolando em tempo real. Então eu consigo ver na hora, em tempo real, o que aconteceu mesmo de lesão, do que
cara, eu consigo ver a imagem na hora, como se estivesse aqui, ele me mostra ali na hora, ó, aconteceu isso, tá aqui. Então você já tem uma noção mais ou menos da gravidade do tamanho do pepino que você está se enfiando para voltar esse atleta. Então você consegue ter uma atuação muito mais significativa do que no futebol. No futebol você não tem muito o que fazer. Às vezes o cara toma uma porrada, você vai passar um spray ali, ver se não tem uma lesão muscular, porque também a avaliação ali é muito subjetiva, não dá para você saber realmente o que aconteceu. Cara, a gente sabe porque se você torce o joelho, se tem uma lesão ligamentar, por exemplo, do LCA, você vai fazer na hora, não vai dar positivo porque ele ainda está com reflexo de proteção, enfim, tem um monte de coisa acontecendo. Mas posterior você vai conseguir. Então é muito reduzido mesmo o nosso poder de ação. Jogo mesmo. No campo de jogo mesmo. Falando que ele... Eu fiquei imaginando a cena, tá ligado? O jogador tá aqui do lado do basquete, o cara vai voltar e fala, pera, deixa eu ver com ele. Aí vê a cena, faz assim, ó. Deu. Cara, já aconteceu o caso de médico, mas não na quadra, né? Mas de levar o médico, pô, o cara tava treinando, aí judô, tá? O cara bateu o dedo em algum lugar, cara, e embaixo do dedo do pé, aqui assim, ó, na voltinha, abriu, cara, gigante, assim, sangue, leva pro médico e tal. Chega no médico, assim, a gente do lado, ó, cortou tal, vou mostrar aqui. Aí mostra pro médico, assim, aquele rebento mesmo no corte. O médico olha assim, faz assim, ó, nossa! Aí eu fico imaginando, se o médico, cara, fez um negócio desse, imagina o desespero, vai cair o dedo, né, cara? Depois a gente conversou com ele, falou, não, mas que tava muito feio mesmo, né? Ele falou, pô, mas não faz mais, pelo amor de Deus, senão o cara vai achar que vai cair o dedo do cara na hora. E acontece, as coisas acontecem mesmo. E aumenta a percepção de dor. Aumenta. Perfeito. Aí você piora a situação em gênero, número e grau. O que mais você lembra aí desses? Ah, gato, se a gente for puxando aí e falar qualquer assunto, tem coisa pra cacete, cara. Tem Meu, fala, cagada que você já fez sem querer aí, vai. A gente tem várias, né? Não, mas eu acho que se tiver um fisioterapeuta com mais de 10 anos que atuou, que nunca fez um ultrassom desligado... puta merda. Pô, cara, ó, então vamos lá, ó. Uma vez, eu tratando na clínica, e o Filé era um cara que cobrava muito da gente, assim. Até de começo eu achava que esse cara não vai com a minha cara, né? Não é possível. Tô tratando o cara, o pau comendo, 3 caras tratando. Aí eu vou soltando um cara, ele fala assim, pô, mas qual que é esse músculo aí? Onde ele origina, onde ele insere? Você fala, caraca, velho, o pau comendo, ele me perguntando se você tem que responder. Então eu falei, esse cara não curte, mas beleza. E aí o pau comendo, cara, eu treinando 3 pacientes, um tornozelo pra cima, assim, eu tratando um tornozelo, tratando outro cara. Fui no tornozelo de um cara, coloquei o tênis, liguei e tal. 20 minutos, deixei lá o tênis, saí, fui atender outro, voltei pra tirar a hora que tinha acabado. Aí o cara falou, pô, legal, agora você pode fazer no tornozelo que dói? Aí eu falei assim, pô, beleza, eu vacilei. Mas você foi um corno, né? Não avisou, né? Por que você não avisou que eu coloquei no outro tornozelo, cara? Eu já economizava 20 Quem minutos. nunca tratou o lado errado, né? Aí ele falou assim pra mim, rapaz. Eu falei, pô, mas você podia ter me ajudado. Falei, agora você vai ficar mais 20 minutos, vai fazer do outro lado. Fiz no tornozelo errado, cara. Puta que... Mas tem, acontece. Isso aí você faz. Isso aí acontece. Acontece. Infelizmente acontece. Não, mas é da hora, cara. Não, puta, você lembra alguma coisa que você fez aí? Não, coisas do tipo também, de trocar o lado. Mas não precisou passar 20 minutos. Na mesma hora a pessoa já fala, não, é do outro lado. Então. Ai, puta, desculpa. Ah, mas aí depende. O pessoal pode falar, não, é o seguinte, cara, tem um sistema cruzado aqui, Que ó, você não tem ideia. você coloca o choque aqui desse lado, cara, o outro lado vai entender que tá murcho, vai secar mais rápido. Lembrei do negócio. Eu apliquei o TNS também, no membro inferior do paciente, e era num asilo, numa instituição de longa permanência. E, beleza, tirei, guardei, fui embora. Quando eu cheguei pro próximo paciente no dia seguinte, nossa, cadê meus eletrodos? Ficou. No mais eu pensei, beleza, ficou lá no idoso, ele tomou banho, já tiraram, jogaram fora, ou depois vão me devolver. Beleza. Isso foi numa quinta-feira, eu só ia na terça-feira seguinte. Cheguei lá, o eletrodo tava no mesmo lugar. Puta, ainda bem que você não faz saúde da mulher, né? Cara, Pô, sacanagem. É verdade. É verdade. Vamos colocar aqui um pezinho. Pô, e larga. o paciente ficou sexta, sábado, domingo, segunda, terça sem tomar banho numa instituição de longa permanência, cara. Caraca. Você não falou, entendeu agora? Você falou, ó, eu Situação. fiz um teste e eu descobri que... Não confia nos caras? Cara, eu já fiz uma Cara, no hospital. Sem noção. Eu trabalhava no hospital, cara. Logo no começo que eu me formei. E aí era um plantão seguido de carnaval, só tinha um fisioterapeuta no hospital inteiro. Aí me chamaram assim, na hora que eu ia embora, a senha do cadeado era, nunca esqueci, era 363. Na hora que eu ia embora, chamaram o fisioterapeuta no pronto-socorro. Cara, eu me senti o
Mano, eu fui igual o Superman. Eu abri a porta com as 2 mãos. Eu cheguei. Falei assim, ó, monta o aparelho ali que chegou. Cara, quando eu olhei, era um Takaoka novo, era um... Mano... Eu coloquei coloquei os cabos, né? E aí quando eu pus a luva, tinha que fazer aquele teste. A luva tem que encher e insuflar e desinsuflar igual um pulmão, né? Mano, a luva fazia assim, ó. Ou seja, mano, eu falei, já era, e não tinha internet pra buscar. Aí tinha um monte, e saía ar por todo lugar, eu comecei a tapar todos os buracos. Depois eu descobri que era um sistema, tipo, do Takaoka, mas chegou o Takaoka e o sistema não chegou. Mano, eu não sei o que aconteceu. Beleza, foi lá e... Eu acho que a tecnologia... Mano, aquele é o momento que Deus chega lá e fala, eu vou ajudar esse... Deixa, né? Já brinquei demais com ele, vou dar uma força. Lá e arrumou, de alguma forma. Conectou, beleza. Eu subi, cara, eu tremia tanto que eu não lembrava a senha. Demorei 1 hora pra lembrar a senha do cadeado. Tremia. Aí me chamaram depois, né? A minha chefe ligou, olha... aconteceu uma intercorrência, foi chamado para um socorro. Falei, nossa, eu vou ser preso. Eu matei alguém, velho. O pulmão ficou tremendo, né? Lascou. Aí ela falou, não, pô, porque o chefe de lá falou que você foi um cara muito proativo, resolveu o problema. Tô te falando. No final dá tudo certo. Não, de contar agora, eu tô meio tremendo. Eu já esqueci a senha. Qual era a senha que eu falei, mano? 363. Eu esqueci. Eu já tinha esquecido. Já tinha lembrado. Animal, mas é muito cara. louco. Sempre Isso é muito acontece. As minhas senhas eu não lembro, né, Ricardo? Eu desesperado Você me hoje. tirou do Instagram? Você quer fazer um pronunciamento? Porque eu fui entrar no Instagram do Fio Sem Limites, eu fui porque eu bloqueado. toquei de senha. Você quer pronunciar alguma coisa aqui? Hoje Vai de pra tarde, acabar. eu desesperado, Ricardo, qual que é a senha mesmo do Instagram? Ele, pô, não sei, não lembro. Beleza. Eu redefini a senha. Mas não avisou. Gente, pode ser meu último episódio, que não me vê mais. Bom, se faltar agora é João minha Sem pessoa. Limites. João Sem Limites. Tá, quando que tem peneira lá pra físio? Manda o currículo que, pô, Pô, kinésio, mano, puta. bom pra caramba. Mas que cor que vocês gostam? Não influencia, é tudo cor da pele. A cor não influencia Mas lá. quando o Balotelli usava rosa, foi um show de rosa em todos os jogadores. Mas, ó, voltando, já que você voltou, cara, a própria Ventosa, cara, virou um boom na época do Phelps. Na Olimpíada da China, né? Ainda China. é um boom. E ainda é um boom. Ainda é. E assim, cara, é muito louco, porque, de novo, a Copa do Mundo que a gente teve foi na China, e aí a gente procurou, falou, pô, tamo na China, cara. Nós não vamos ver como é que funciona os caras trabalhar, vamos fazer essas solturas que os caras fazem, com ventosa, com tudo. Os caras têm realmente um embasamento dos caras, que é uma técnica oriental, e que eles acreditam naquilo que funciona. Terminou a minha sessão com um massagista da China, ele me veio com um copo de água quente e me deu o copo de água quente para eu beber. E eu falei, não, vou beber água quente, não tô maluco, cara. Não, vai beber, senão você não vai embora. Eu falei, não, eu não vou beber água quente. Ele falou, você vai beber, você veio fazer a terapia, você vai beber água quente. Pô, tive que tomar 2 copos de água quente, senão não ia sair, capaz, tá eu o chinesinho. Nem um gengibrezinho ali no fundo? Nada, pô. copo de água quente, cara. Nossa. Copo de água quente. A China um calor, cara. E eu tomei 2 copos de água quente e saí de lá suando. Mas tem o princípio dos caras que eles acreditam que é medicina oriental e Mas caiu pelo desaforo, menos você não beber. são, sei lá, 200 copinhos grudados em você, completo, Não, né? diferente, é diferente. Algumas Tem- coisas que a gente tem- vê por aqui. E aí eu vi Não é? um monte de copinho grudado, nego coloca gelo junto. São coisas que... Aí é Brasil, né, cara? O brasileiro, ele gosta de... Ele não gosta só de estudar o negócio, né? Se ele fala assim, ó, tá aqui, comprovação científica, tudo certinho. Aí o cara fala, mas e se... Cara, não é e se. Tem uma coisa boa, porque assim, pega um artigo aí que comprove que não funciona. Ventosa com gelo, eletro, 3 Justo, agulhas justo. e a picada de abelha. Justo. Tem nenhum, Picada cara. de abelha, pode crer, né? Então eu vou usar, né? Vou usar, então pô. vou usar, pô. É isso. Ai, meu Deus do céu. Bom, pra gente já ir finalizando aqui, até só pra fazer um comparativo, quais são as grandes diferenças, então, da atuação do fisioterapeuta no basquete, já que você também tá na seleção brasileira principal, né? E no futebol, o que você acaba de encontrando de grande diferença? Cara, é um mundo assim, totalmente diferente de verdade. Assim. As lesões são, apesar de similares, né? Tem torce de tornozelo nas duas. São muito diferentes as correlações de futebol e basquete, tá? Tendinite patelar, vou te dar outro exemplo. Cara, no basquete é muito mais comum, um atleta saltador, mas no futebol a gente também tem.
Tá? Uma limita muito mais, uma limita muito menos, tá? Então são muito pela característica da predominância do tipo de atividade que a gente tem. Cara, mas é muito diferente. Você vai tratar uma lesão muscular no basquete, você tem uma predominância que é o cara que salta, né? Muito explosivo, que vai pra lá. Mas no futebol o cara é muito explosivo vertical, né? Na corrida ele explode, ele freia muito rápido, ele troca de direção muito mais rápido, o campo é muito maior, a distância que ele percorre é muito maior. Dentro do basquete você ainda tem as mudanças de direções, mas são 24 segundos para atacar, então também é um tipo de predominância muito diferente. Então, cara, muda tudo e não muda nada, porque a entorse de tornozelo nunca vai deixar de ser uma entorse de tornozelo. Mas como você vai tratar, como você vai abordar, como você vai reabilitar, você tem as suas diferenças sim, porque é uma particularidade de cada esporte. Isso altera No basquete eles muito mais salto. Muito mais salto. Sabe quem salta também, João? Ah, eu não acredito nisso. Mário! Muito bom. O Mário! Meu Deus do céu. O João, ele gosta quando eu faço pertinho dele. Talvez ele tenha tendinite aí de patela e a Não, gente não saiba. Parece comigo, não parece? Parece. Outro lembra dia, mesmo, cara. Outro dia ele veio com o boné do Luigi, cara. Sim. Foi, tá em casa, eu vou pegar Sensacional. o boné do Luigi. Pegar. Ele veio com o boné do Luigi. Muito bom. E o Mário muito salta, bom. né? Ele salta, vai Porra, pulando, hoje entra dá no o pulinho cano, do né? Mário. Eu já vi o João dar o pulinho do Mário. Já viu? Não vou falar quando foi. Pra pegar a moedinha, né? Foi. Exatamente. Ai, caramba. Mas assim, a pergunta que não quer calar. Pra que time você torce? São Paulo. Boa, boa. Tricolor, pô. Tá Tricolor coração, paulista. Coração, Tá aqui, ó. coração. Pô, tem até a ordem das cores, né? Tem, igualzinho. Vou te falar que, pô, vermelho, branco e preto. Não dá pra errar. Se eu E errar, fizer você já preto, sabe que não vermelho é. e branco, tá errado. Dá problema. Dá problema. Dá problema. Dá problema. A relação com a torcida é legal, porque assim, a gente vê muito também torcidas em relação a funcionários do clube de outras áreas, sem ser o treinador e os jogadores, né? Como é essa relação? Cara, torcida de futebol é insano, é maluco. É maluco. Do mesmo jeito que eles são apaixonados e são muito gratos quando tá numa fase boa, eles são críticos e pegam bem pesado quando a situação não tá boa, né? Se tá ganhando, tá tudo bem, cara. Se você perder um jogo, um clássico, qualquer coisa, você é cobrado da mesma forma e intensidade que eles amam o negócio. Acho que todo mundo aqui já passou pela fase, pelo menos de adolescente, que, cara, assim, quando você trabalha com esporte, você começa a viver uma outra situação de relação com o seu trabalho, com o que você ama, né? Eu fui apaixonado. Pra você ter uma ideia, eu trabalho hoje com o Zete, né? Zete, grande Zete. O Zete é, pra mim, na minha época, a figura que você fala, porra, é o Quem Zete. olha o Rogério Ceni hoje era o Zete antes. Era o Zete antes. Então, quer dizer, quando eu entro no São Paulo e dou de frente com o Zete, eu falo, cara, é o Zete. E aí você começa a conversar com o Zete, você fala assim, o Zete não tem noção que ele é o Zete, né? Eu estaciono o carro no Refis, aí um dia o Zete vai lá e estaciona o carro onde eu tinha deixado o meu carro um dia. Aí o Zete fala, posso deixar aqui? Eu falei, Zete, você tá louco? Se o meu carro tiver Você aqui, é o dono disso se aqui, for cara, estacionar, eu tiro o meu carro, paro lá fora pra você parar. E ele é uma simplicidade, uma pessoa fora da curva. Então, às vezes, o cara não tem nem noção do que ele representa pra aquele lugar, né? A gente trabalhei com o Alex também, que jogou no Curitiba, Fenerbahçe, Palmeiras, enfim, num monte de lugar, que é um outro cara fora da curva, solícito, conversa. Que saudade de super cobrança de educado. faltas boas, né, cara? Nossa senhora. Caramba. Cara. Então o futebol tem essa paixão mesmo, cara. E a torcida é movida por essa paixão. Principalmente, você vai falar de São Paulo, são mais de 20 milhões de torcedores e Não é tem, pouca coisa, né? Não, e tem pessoas que vivem só pra aquilo, né? Que vivem daquilo, do futebol, do clube, enfim. É uma loucura mesmo, cara. É bem interessante. Bem maluco. Eles conhecem teu nome? Já teve grito com... Ei, Ô, Bruno! Vai. Não, assim não, mas, cara, assim... Chega na internet, chega algum comentário, já te eu acharam? ia falar isso agora. Já te sim. encontraram? Mas muito. Isso, não sei quem... O João não correu num jogo. Os caras, mano, falam assim, pô, tá bem, hein? O João tá voando. É como se eu fosse o cara pra Se você tem as estatísticas, é você que tem que então. botar o cara pra Pô, correr. já recebi um monte. Pô, departamento de merda, hein? O time tá uma bosta. Fala, porra. E assim, O cara não volta do departamento, direto, tá lesionado eternamente. direto. Acontece, cara, acontece. Porque os caras querem que volte em 2 semanas, Cara, tem ou até menos. não sei se chegaram a ver, no Flamengo aconteceu um negócio desse, né? Numa época que o Flamengo tava muito mal, e aí os caras da torcida cobrando todo mundo lá na frente, barando o carro, e os caras filmando e tal. Aí passa um carro, os caras balançando o carro, aquela confusão. Aí o cara abre o vidro, né? O cara, não, pô, eu sou só analista de desempenho. Aí os caras bem assim falam, também, pô, 10 da manhã. Então, quer dizer, os caras vão arrumar alguma coisa pra te cobrar, assim, entendeu? Também chegando 10 horas da manhã não vai ganhar de ninguém. Então, acontece, Mas 10 horas cara. da manhã o cara tá lá cobrando, né? Então, Mas tudo bem. É. justo. Mas aí é um outro assunto. Mas É a outro função papo. dele é essa, e ele faz de graça.
Não é não? Então. Ô, Bruno, quero agradecer demais aqui a tua presença. A gente sabe que se a gente continuasse aqui, cara, Nossa, dá tá louco, tanta vai longe. história que vai longe. E já, de antemão, já deixo um novo convite pra você voltar mais vezes Pô, pra com gente certeza. falar Com certeza. sobre essas histórias, cara. Não, foi da Porque, hora pra mano, caralho, adorei, Foi. velho. Pô, dá pra contar Tudo um bem, quando monte, você falou cara. que ia falar que nessa, deu um desespero. Eu falei, vai ser a Vai, foda. vai, agora. Eu vou começar a falar, vai dar uma bosta, Já o jogo joga vai o negócio. encher. Eu já ia apertar ele aqui, João vai falar, ó. porra, Cutucada, cara, vai ser Eu ia uma mandar bolinha vermelha pra você merda aqui, ó. Eu falei, vixe. Por isso que eu vou perguntar um negócio antes. Mas, cara, é muito louco, porque realmente, quando eu vou falar de bandagem. Antes de cortando pra finalizar, teve um dia que o cara mandou, um cara de UTI, me mandou no privado. Falou assim, cara, você conta mentira pra todo mundo, porque não tem comprovação científica e não sei o quê. Só que eu não sabia que ele era de UTI. Eu falei assim, cara, mas você já usou, você já testou? Eu sei que a Fiz, meu comprovação... paciente aqui, ele não levantou. Ele mandou pra você. Então, aí ele me mandou e falou assim, não, porque eu sou de UTI, o meu tudo tem comprovação científica. Aí eu fiquei, cacete, cara, o cara de UTI tá discutindo comigo o negócio de bandagem, sabe? E assim, eu não vou ganhar nunca, porque eu também sei que não tem comprovação científica, que o dói é baixo, que não se... Cara, mas ele não parou pra gente ter uma conversa, ele entendeu o contexto do que a gente usa, por que a gente usa, o que a gente coloca. Eu pergunto, cara, uma pergunta que eu coloco dentro da bandagem assim, cara, vocês acham que bandagem é prevenção? E aí, na hora ali, cara, juro pra você, 90% das pessoas falam, é prevenção. Cara, não é prevenção, gente. Bandagem é totalmente contra o que eu quero fazer. Bandagem rígida, principalmente, totalmente contra o que eu quero falar sobre prevenção. Prevenção você fortalece, prevenção você estabiliza, você ganha amplitude de movimento, você faz tudo. Eu coloco uma bandagem, ela restringe tudo que eu tô falando de prevenção. Então, não faz o menor sentido. E outra, bandagem não é tratamento, é complemento a alguma coisa que você vai fazer. Então, cara, quando você começa a entender o contexto do que a gente está conversando, aí você fala assim, pô, tô mais tranquilo, a gente não vai ficar aqui brigando por conta... Por conta de evidência. Então é outra... Tem uma outra visão, uma outra realidade que dentro do esporte ainda tem muito disso, né, cara? Tem muita ainda cultura que os caras falam assim, mas o cara tá fazendo isso ainda. Calma, cara. Não, é que tem sempre alguém que é muito foda, mas Sim. que não tá lá. É isso. Ah, É isso. O Ainda cara mais foda nunca tá com ainda você. mais né? É na isso. internet é onde todo mundo quer sobressair de alguma E forma. aí é né? complicado demais. Mas Foi, é isso. foi no direct ou foi no Foi no post? direct. Ah, pelo menos Pelo isso. menos isso. Né, Começar a mandar pra ele, Oi, puta time, hein, velho? Gostava dessas coisas. pô, que coisa sem vergonha esses caras correndo. Não, o mais da hora é quando manda irônico, né? Tão voando, hein? Então. Caramba, hein? Aí, Você pô, tá cuidando só dele agora? Focou, é específico, é seu, né? Ficou pra você? Mas tem muito. Quais são os próximos compromissos aí com a seleção brasileira? Seleção brasileira, a gente tem De basquete, basquete. né? Pro pessoal não esquecer a gente disso. tem o pré-olímpico em junho, julho, né? A gente vai pra Croácia, Eslovênia e Lituânia, mas a competição é na Lituânia lá, precisa ganhar a competição pra poder estar na Olimpíada. Tem que ganhar. que Vice ganhar. não dá. Senão tá fora. A gente, cara, esbarrou na última vez que a gente tava lá, foi na Croácia. Sim. Era pra ter ganho, ido pra Olimpíada, a gente perdeu um jogo e ficou por aquilo, cara. Com Eu o lembro. pé na Olimpíada e aquilo foi uma frustração porque não fui pra Olimpíada em 2016 no Brasil, apesar de ter sido convidado pra fazer o voluntariado e N motivos me levaram a não recusar o projeto. Eu estava dentro de um projeto olímpico, não sei se você lembra, nessa época tinha os projetos olímpicos, né, dos atletas. Sim. Estava dentro de um projeto olímpico que a Petrobras cortou a verba no último segundo e acabaram não levando alguns fisioterapeutas que estavam dentro, e eu acabei falando, pô, cara, se for para ir para lá para pagar para trabalhar, eu não acho justo. Total. Eu tinha nenhum ano de formado, eu fui, né? É. Não, mas é isso. Experiência, Mas eu peguei e fui, mas eu entendo toda essa situação. Mas é isso que eu tô te falando, João. Eu como você e como todo mundo no começo de carreira, acho que a gente pagou muito para trabalhar. Sim. Porra! Pra ganhar a experiência, pra entender experiências reais. Isso. Né? É isso que a gente E tem nessa que Olimpíada frisar. de 2016, eu já tava com 8 anos de formado. Ah, não, já tinha consolidado. Já tinha 8 anos trabalhando só pro esporte olímpico, É rodado. totalmente diferente. sim. Totalmente diferente. Assim, acho super válido pra todo mundo que foi e colocou. É uma puta experiência. Uma que talvez, pra mim, na minha carreira como pessoa, vai faltar. E aí, se eu parar pra pensar, eu falo, puta, devia ter ido. Não, o Brasil vai vencer aí É o isso torneio e vai estar lá em Paris. Porque Pra são cada oportunidades jogo, ímpares. a gente vai mandar uma mensagem pra você no direct. E manda da bandagem. E se perder, não vai mandar, tá voando, hein? Eu vou falar, quantos ali estavam de bandagem? Então, faz uma proporção ali pra saber. Brincadeira, cara. Mas é. Cara, muito bom. Ó, aquela câmera, eu não tô vendo o João só. Achei que não tinha câmera, velho. Falei, mano, o Eric não pode Tirou ter essa câmera daí.
A cabeça tá muito grande. Desculpa, velho. Deixa eu abaixar aqui, vai lá. Cara, olhando direto pra câmera, pode passar o recado que você quiser, suas redes sociais. Boa. Vai lá. Pessoal, pra me seguir lá é @fisioseco. Vou ter muito conteúdo de bandagem lá, tá? Já tá mais explicado o que a gente faz, o que a gente não faz, tá? Vai ter muito conteúdo de esporte, falando um pouco da minha carreira, falando um pouco de mim. Conto com todo mundo lá. Não tem ainda a proporção do João, do pessoal aqui, mas tá voando lá tá também, crescendo, pô, tá voando tá lá crescendo. também. Pessoal, de novo, agradeci demais o convite de vocês aí. Eu gosto demais desse tipo de resenha, de conversa aqui. A gente, cara, agrega acho que demais pra quem tá assistindo, pra mim, de conversar com vocês. Sempre sai alguma coisa nova que a gente vai levar pro futuro aí. E quando vocês quiserem, a gente faz de novo. E eu, pô, tem história. Já tá convidado. História tem pra contar aí pra uns 4 podcasts tranquilos, irmão. E pra gente encerrar, ó. Pô, aí eu vou também nessa aí. Boa. Aí, ó, viu? Água aí, ó.